que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-o semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto muitos hoje estão comemorando a Páscoa de uma forma completamente diferente, olhando o coelho, visualizando o chocolate, todo aquele que tem um pleno conhecimento da verdade entende que não existiria Páscoa se Jesus não tivesse sido crucificado, para dar direito a todos aqueles que acreditam no seu sacrifício, o direito da salvação. Não existiria Páscoa se ele não tivesse carregado uma coroa de espinho. Não existiria Páscoa se, ao terceiro dia, Jesus não tivesse ressuscitado. Não existiria Páscoa se ele não cumprisse o que o profeta Isaías falou no capítulo de número 53, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existiria Páscoa se ele não tivesse se esvaziado o seu poder e ter se transformado em homem, e chegando à forma de homem, ter se humilhado e ter se transformado em servo. E chegando na posição de servo, ele ainda mais se fez um ser maldito, porque, segundo a lei dizia, que todo aquele que era pendurado em um madeiro era considerado maldito. Jesus se fez maldito para que você pudesse ser seres benditos, abençoados por Deus. Quando nós falamos da Páscoa, somos obrigados a lembrar de Moisés, libertador dos filhos de Israel da escravidão do Egito, onde passou um período de 430 anos de escravidão. Mas Deus, ele ouviu quando o seu povo estava sendo afligido, e Deus disse para Moisés: eu desci para que meu povo suba para uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. Então, Êxodo capítulo de número 12 e capítulo de número 13, Moisés apresenta-se o povo à festa da Páscoa. Foi ali que os filhos de Israel deveriam matar um animal, um cordeiro, com seu sangue molhar as portas de cada residência dos hebreus, porque à meia-noite Deus enviaria o anjo da morte. Deus enviaria um anjo, e esse anjo iria matar todo o primogênito da terra do Egito, sendo animal, sendo criança. Se existisse vida, como aquele que nasceu como o primeiro, o anjo iria matar. Mas aquele que estava com a marca do sangue do cordeiro na porta de suas residências seria o simbolismo da proteção de Deus. Então, quando nós olhamos que desde os tempos de Moisés, lembramos que Moisés, quando escreve Êxodo, foi por volta do ano de 1405 ao ano de 1445 a.C. Este foi o período que ocorreu a primeira Páscoa. Todavia, quando nós falamos de cordeiro que foi dado para representar a Páscoa, nós lembramos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Já disse o último profeta, conhecido como João Batista, quando viu Jesus nas margens do Rio Jordão, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todavia, esse Cordeiro já tinha sido sacrificado antes que o mundo fosse fundado. Imagine só, antes que o mundo fosse fundado, Deus já tinha sacrificado o Cordeiro da Páscoa. Isso mesmo, antes que o mundo fosse fundado, antes que Adão e Eva pecassem, Deus já tinha dado o Cordeiro para perdoar os pecados de Adão e Eva. Antes que eu e você viesse a existir, já existia o amor de Deus de uma forma tão imensurável. Ele nos amou que entregou seu Filho antes que você praticasse qualquer tipo de pecado. É por isso que Jesus Cristo, em sua oração no Evangelho de João, capítulo de número 17, Jesus orando ao Pai, ele fala a seguinte palavra: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória
que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus usa a expressão dizendo que antes que o mundo existisse, ele com o Pai estava em igualdade em poder, mas antes que o mundo fosse fundado, ele já tinha sido dado para a salvação de todos aqueles que iriam acreditar no seu sacrifício. Então hoje você precisa entender que mesmo você cometendo seus muitos pecados, mas Deus, ele te amou primeiro. O Evangelho de João, capítulo 3 e versos de número 16, o evangelista João diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele te amou e ele te ama de uma forma incondicional. Não depende de suas ações, não depende dos seus atos, para que Deus ele possa te amar. Até porque antes que você nascesse, antes que o mundo fosse fundado, antes que Deus, na presciência dele, antes dele dizer haja luz, haja separação entre terras, antes que Deus criasse os céus, a terra, ele já tinha, antes de tudo, entregado o seu único Filho para morrer por você. Então, se você acha que você é insignificante, nesta Páscoa entenda que o amor de Deus te cerca, o amor de Deus te alcança. Então hoje, acredite que essa Páscoa não existiria se você não existisse, se Jesus não tivesse entregado a sua vida para a salvação de tua alma. Eu quero que neste dia você possa entender esta verdade. Não esqueça de se inscrever no canal, marcar também o sino para receber as nossas notificações. Que Deus, ele vos abençoe.